Alô, comunidade, eu tô de volta. O ICL Urgente começa sempre às 5 horas da tarde. Esteve muito bem aqui, sob comando da Gabi Varela, com a Laura Couto, toda a nossa equipe de edição. Tirei umas férias, é um prazer estar de volta aqui, conversando, dialogando com vocês e trazendo as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. O ICL Urgente que se consolida, a gente está perto de completar um ano no ar, como um programa que traz um resumo do que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo neste dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Sempre com a gente, a Laura Couto. Laura, a gente se desencontrou aí nas férias, foi você, depois fui eu. Tamo junto de novo. Pois é, Rodrigo, muito bom ter você de volta. A formação original do Urgente agora, depois de um mês, né, a gente tá de volta. Primeiro as minhas férias, depois as suas férias. Mas vamos lá, né, gente? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente agora com o Rodrigo de volta. Vamos lá, Rodrigo, que hoje tem muita coisa. Vamos lá, um dia feliz para mim também pelo título de ontem, toda a nação corintiana. Um abraço, vai Corinthians, campeão, super campeão brasileiro. Boa tarde para você que mora nesse país em que começa o ano eleitoral de 2026 e surgem aí nomes novos ou quase novos para disputa nos estados. Então, de um lado, Flávio Bolsonaro, de outro lado, Lula, articulando nomes em estados super importantes como Minas Gerais e São Paulo, que podem definir muito do que vai acontecer também na disputa presidencial. Em Minas, o homem do raio, né? O Nicolas, está sendo cotado para ser candidato a governador. Eita, que situação de Minas Gerais. Em São Paulo, o lado do Lula tenta articular uma chapa com novidades, com Simone Tebet e até com o ex-jogador Raí, um craque dentro e fora dos campos. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, nomes novos ou quase novos na disputa de 2026. Você acha que o Raí é um bom candidato para o Senado ou para vice-governador em São Paulo? E o Nicolas em Minas, hein? O que você acha? Daqui a pouco vamos falar disso aqui no ICL Urgente. Os deputados e senadores retomaram hoje os trabalhos no Congresso Nacional. Esse será um ano especialmente agitado, né, para a política brasileira. A gente tem eleições presidenciais e, com isso, previsão de trocas de ministros, né, que vão para as disputas, articulações para as disputas regionais e votações importantes tanto na Câmara quanto no Senado. Aí a gente tem imagens que não são da Câmara e do Senado, mas são do Judiciário. Daqui a pouco a gente vai falar também do Judiciário, né? Daqui a pouco a gente fala do Judiciário. Estamos falando agora do Congresso Nacional, isso. O presidente Lula está ensaiando uma reaproximação com o presidente do Congresso Nacional, com o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, e também com o Hugo Mota. Você lembra que a relação entre executivo e legislativo terminou 2025 estremecida, com a aprovação do PL da anistia, né, que acabou sendo vetado, né, pelo Lula. Laura, quais as expectativas para esse ano? A gente tem imagens aqui, Laura, daqui a pouco vamos mostrar, tem imagens dessa retomada do ano legislativo. O Alcolumbre, o Mota fizeram uma cerimônia lá em Brasília, mas quais são as expectativas para este ano no legislativo? Laura. Olha só, Rodrigo, de acordo com interlocutores do Planalto, a relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está passando por um momento de reavaliação. Os dois conversaram no fim de dezembro, depois da indicação do Jorge Messias ao STF, que contrariou as expectativas do Alcolumbre. Por sua vez, como a gente lembra, defendia a indicação do Rodrigo Pacheco, do PSD, para o STF. Segundo aliados, essa reunião entre o Lula e o Alcolumbre foi vista como um passo necessário, mas não foi o suficiente. E o Alcolumbre ainda está aguardando aí um gesto político mais claro do Lula para retomar a aliança entre os dois. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também deve adotar uma postura mais amistosa em relação ao Poder Executivo, já olhando para interesses políticos de ambos os lados durante as eleições de outubro. Rodrigo. Muito bem, Laura. Olha, em 2025, Hugo Mota contrariou o Planalto em diversas situações. Você se lembra? A crise do IOF, eles tentaram acabar com o governo Lula ali, né? Crise do IOF, a PEC da bandidagem ali, houve uma virada de pauta no país. O PL da facção, né? E também o projeto
da anistia, que foi disfarçada com o nome de dosimetria. Mas antes do fim do recesso, Hugo Motta sinalizou um discurso mais conciliador, com a indicação, inclusive, de um aliado para o Ministério do Turismo. Esse gesto do Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, foi interpretado... Peraí, deixa eu voltar aqui, a gente está retomando, né? O gesto do Hugo Motta foi interpretado como um aceno de reaproximação mesmo com o Palácio do Planalto. Mas essa reaproximação tem objetivos bem eleitorais. O Hugo Motta tenta eleger o pai dele senador lá pela Paraíba, né? Se bem que o PT não quer. O PT da Paraíba já tem uma chapa montada e o pai do Hugo Motta está de fora desse acerto. Então o Hugo Motta aprontou demais em 2025 e pode ter dificuldades para se eleger deputado e para eleger o pai para o Senado em 2026. Mas tirando a política, sim, Laura, a gente tem também as pautas, né? Os temas que vão ser levados no Congresso esse ano. Então é importante, a gente está retomando agora o ano legislativo, né? Quais são as prioridades para serem votadas na casa, Laura Couto? Na Câmara, a prioridade é apreciar as medidas provisórias que estão perto do prazo de validade. Então, pelo acordo entre os líderes, devem ser votadas primeiro a MP do Gás do Povo, que prevê a gratuidade do botijão para famílias de baixa renda que estão inscritas no CadÚnico, e também a votação da medida que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais que foram afetados por questões climáticas. Rodrigo, já no Senado, o foco é a CPI do INSS, que investiga as fraudes em descontos aplicados aos aposentados e pensionistas, e a expectativa maior é a convocação do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, para prestar depoimento nessa quinta-feira, dia 5. Também tem a sabatina do AGU Jorge Messias para ministro do STF, que ainda está sem data, Rodrigo. Por fim, o acordo do Mercosul com a União Europeia, que está em fase final de análise na Casa Civil, deve ser enviado para o Congresso Nacional ainda nessa semana, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que pretende votar o texto antes do feriado do Carnaval, então deve ser daqui a pouco, né, Rodrigo? É isso, você vê que tem uma pauta extensa, né? Não é, acho que menos conflito do que em 2025, mas aí tem vários assuntos importantes. Eu destacaria, né, a sabatina do ministro da AGU, do Messias. Isso aí vai ser um termômetro para saber se de fato as relações entre Lula e Alcolumbre estão pacificadas. E essa data ainda não foi marcada, e há esse projeto importante do gás também, por parte do governo, né? É uma medida que pode ter muito impacto popular num ano eleitoral. O Palácio do Planalto definiu, além dessas medidas aí que a Laura já citou, algumas prioridades. A base governista vai concentrar esforços para alterar pontos da chamada PEC da segurança. Você sabe que o Centrão mudou muita coisa ali, o Palácio quer ainda mexer nisso no Senado Federal. E outra prioridade, segundo o ministro Guilherme Boulos, é o fim da escala 6x1. É uma pauta importantíssima para o governo Lula. A gente está aproveitando o programa de hoje para dar uma passada geral assim na pauta. Vamos relembrar. 6x1 vai ser um tema de campanha, assim como foi a isenção do imposto de renda na outra eleição, e o Lula agora conseguiu aprovar. Então, o momento de fazer o debate é o momento eleitoral. O Guilherme Boulos, ministro, né, do presidente Lula, falou sobre esse tema. Vamos acompanhar. Olha, eu acredito que o fim da escala 6x1 vai ser aprovado no Congresso Nacional esse ano. É uma pauta com ampla adesão popular, mais de 70% da população brasileira defende o fim da escala 6x1. O governo do Lula comprou essa pauta, entendeu como uma pauta importante, prioritária, tanto é que a tendência é o governo entrar com um projeto de lei com urgência constitucional, porque ele tem um prazo para ser votado. O projeto de urgência constitucional tem um prazo, senão ele tranca a pauta legislativa. Então, vai ser votado, vai ser apreciado. Só quem é contra isso é quem está no Congresso para defender interesse de grande empresário. Essa é a realidade. E tem, de fato, no Centrão, sobretudo na direita, na extrema-direita. Agora, eu quero ver se essas pessoas vão ter a coragem de botar a digital delas contra o trabalhador brasileiro, contra 70% da população que quer garantir o mínimo de tempo de descanso para as pessoas há 6 meses da eleição. Esse é o debate. Então, eu acredito que nós temos condições reais de aprovar, de ganhar a batalha pelo fim da escala 6x1. Mas esse debate tem que ser feito de fora para dentro do Congresso, porque o Boulos falou, só quem é contra isso é quem está lá no Congresso para defender interesse de empresário. 70% do Congresso, para ser bonzinho, está lá para defender interesse de grandes empresários. Então tem que ver uma pressão de fora para dentro para que essa pauta
avance. Pessoal, mas além do legislativo, hoje foi dia, aliás, né? Hoje foi dia de reabertura dos trabalhos judiciários, né? Rolou a tradicional cerimônia de abertura no STF. Entre os presentes, os presidentes do Senado, da Câmara e também o presidente Lula, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Quem abriu a cerimônia foi o presidente do Supremo, claro, Edson Fachin. A gente tem aqui trechos da fala de Edson Fachin na abertura do ano no Judiciário, ali no Supremo, e eu destaquei alguns trechos, porque o Fachin, que tem um jeito assim moderado de falar, assim, um pouco menos carismático, né, do que Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, mas ele mandou vários recados. Entre eles, reafirmou o papel do Supremo na defesa da democracia. Ele diz aqui, né, que houve muita judicialização de conflitos do sistema político. Então se destinou ao tribunal o papel de garantidor da continuidade institucional e de intérprete das regras do jogo democrático. Ele deixou isso muito claro. O Supremo teve esse papel e o Fachin acha que foi importante ter assumido esse papel. Mas no trecho seguinte, ele traz uma reflexão aqui. Se não estaria na hora, e a gente pode colocar aqui, decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos 2026 e agora o desafio é diferente. Ele levanta a possibilidade. A questão é saber se já chegou a hora do tribunal sinalizar por seus próprios atos que o momento é outro. Então, ele não está dizendo com todas as letras, mas assim, de maneira assim, cifrada, o que o Fachin está dizendo é: o Supremo assumiu posições políticas demais, defendeu a democracia depois do 8 de janeiro. Não estaria na hora de um recuo, o Supremo deixar de ser tão protagonista? Achei importante esse recado que ele deixa nesse trecho. E reafirmou que vai fazer o código de ética, ou vai tentar fazer o código de ética dentro do Supremo. É o que está aqui no trecho seguinte, no plano interno, destaca-se a promoção do debate sobre integridade e transparência, que é a história. Os ministros ficaram poderosos demais, aí acham que podem tudo. O Toffoli pode viajar no jatinho com advogado de gente que tem interesse no Supremo, né? As ligações com o Master. O Gilmar Mendes pode organizar encontro com um empresário em Portugal, com tudo pago? Como é que é isso? Qual o limite? Então, o Fachin fala, teve defesa da Constituição e da democracia, importante. Segundo, será que não é hora de recuar um pouco desse papel protagonista? E terceiro, vamos fazer sim o Código de Ética, e a ministra Carmen Lúcia, ele agradeceu, né? Agradeceu a Carmen Lúcia por ter aceitado a relatoria deste Código de Ética, compromisso da gestão de Fachin, diz ele, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer então um trecho final, esse discurso eu trouxe aqui por escrito, mas ele leu esse discurso na cerimônia de hoje. Vamos acompanhar esse trecho final, vamos lá. Voltando à memória do fato histórico que mencionei ao início, nós temos o exemplo a mirar. Nesse tribunal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Adalto Cardoso lembram o valor da resistência e da integridade moral. Se os tempos exigirem mais de nós, sejamos maiores que os desafios. Enquanto a magistratura brasileira permanecer íntegra e firme, a democracia permanecerá em pé com plena legitimidade. Seguirei buscando dar à sociedade brasileira segurança jurídica com legitimidade. Reafirmo o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal. E, ao concluir, renova nossa esperança e fé no porvir. Declaro aberto o ano judiciário. Muito obrigado. Palmas bem moderadas, né? Quando ele diz que vai fazer código de ética lá para o Supremo Tribunal Federal. Não sei se a turma gostou muito e não sei nem se ele vai conseguir. Agora, o Fachin citou 3 nomes aí, para quem boiou, né? Assim, ele citou 3 nomes de ministros que foram caçados pela ditadura. É também um recado. Talvez o Supremo possa recuar um pouco desse protagonismo, mas nós sabemos que no passado, sempre que partiram para cima do Supremo, foi em momento de ditadura. E relembrou 3 ministros que foram caçados pelos militares porque tinham opinião firme de defesa da democracia. Também achei importante esse recado. O presidente Lula, como eu falei, estava lá no evento e discursou. Afirmou que o Supremo não buscou tanto protagonismo assim e nem invadiu outros poderes. Vamos ouvir a fala de Lula na abertura do ano judiciário. Vamos lá. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição
da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. O Lula, mais uma vez, se colocando ao lado do Supremo, que ajudou a conter, a verdade é essa, né? Teve um papel fundamental para conter a barbárie golpista comandada pelo criminoso presidiário Jair Bolsonaro. Então, Lula e o Judiciário juntos, mais uma vez, contra a barbárie. E falando em barbárie, gente, olha a preocupação no Congresso Nacional. Os empresários Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, o nome desses caras, hein? Alvos importantes da Operação Carbono Oculto, negociam um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. É o que está no destaque aqui, inclusive manchete, no site do ICL Notícias. As delações podem causar um terremoto em Brasília, que atualmente já se prepara para outro impacto com o escândalo do Banco Master. Então, Laura, vai misturar Banco Master com Beto Louco, com Primo, com delação para todo lado. Conta pra gente, Laura. Rodrigo, uma mistureba, né? E com todos esses escândalos explodindo ao mesmo tempo, uma hora ou outra alguém vai abrir o bico. E parece que isso está cada vez mais perto. Porque fontes ouvidas pelo Estadão afirmam que o Beto Louco e o Primo teriam informações explosivas que são suficientes para derrubar metade do Congresso Nacional. Segundo eles, é coisa de mais de R$500 bilhão em propinas para parlamentares e autoridades. Tá, mas e as provas, né, Rodrigo? As fontes alegam ter em mãos uma coleção de mensagens do WhatsApp que indicam encontros para entrega de propinas pagas em troca de alívio para o setor de combustíveis, que é explorado por eles via uma rede colossal de postos do crime organizado, né? E tem mais, o Estadão também apurou que o Beto Louco e o Primo estão impacientes, ou seja, o tempo realmente está acabando. Agora, a negociação de um eventual acordo está em avaliação dos promotores da Operação Carbono Oculto, Rodrigo. É isso, Laura, e até o fato disso estar vazando é recado. É recado dos dois, usando jornais, mas daí o jornalista cumpre o seu papel de dizer que os dois estão impacientes. E aí a turma do lado de fora, né, a turma que está aqui, a turma da política, fica... Como é que a gente pode ajudar esses dois para eles não abrirem um bico? E vamos lembrar que o ICL foi dos primeiros a trazer informações sobre isso, que agora está na mão do Ministério Público de São Paulo. Lembram da entrevista do piloto? Foi entrevistado aqui pela nossa equipe, o Demore, o Calejon, o Flávio Costa, o piloto de avião que disse que transportava dinheiro para pagamento de propina para o Centrão. Dinheiro dessa turma aqui. Está na mão do MP. E o ICL trouxe essa informação importantíssima em 2025. Bom, atualizações também do caso Master, o Banco Master. Mais um grupo financeiro ligado à fraude, que teria sido comandada pelo Daniel Vorcaro, está na lama. Agora foi o grupo Fictor, que protocolou pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem uma dívida estimada em R$4 bilhões. O Fictor é uma holding, né, de investimentos que tentou comprar o Banco Master quando... Olha a camisa do Palmeiras aí, mas era o patrocinador, né? O Fictor também está metido em esporte, está metido... E não é só do Palmeiras, tá? Tem investimento e dinheiro em vários locais. Mas o Fictor tentou comprar o Banco Master e não tinha condição. Porque agora está também às portas, né, de quebrar. Importante a gente seguir acompanhando esse desdobramento. Laura tem mais detalhes.
Rodrigo, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 150 milhões de reais do Banco Victor. A decisão tem como objetivo manter uma garantia financeira que é exigida em contrato para operações de cartão de crédito feitas pela Victor Pay. Na sentença, a juíza apontou risco de quebra depois que o grupo apresentou uma proposta para injetar 3 bilhões de reais no Master em outubro de 2025. Tudo isso um mês antes da Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Rodrigo. É isso, então tem um desdobramento, mais um braço aí desse escândalo. Mas vamos rodar a pauta. Eu comecei aqui falando das novidades que podem vir neste ano eleitoral, né? Articulações para as eleições de outubro. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, considera lançar o deputado Nicolas Ferreira ao governo de Minas Gerais, em aliança com uma ala do Centrão. O filho 01 de Bolsonaro já discutiu o nome de Nicolas com os líderes da União Progressista, União Brasil e PP, né? São os dois partidos. A Laura tem mais detalhes sobre isso também. Laura. Rodrigo, essas legendas do Centrão estariam entusiasmadas com a ideia porque consideram o Nicolas como amplo favorito para concorrer ao governo de Minas Gerais. Mas os líderes da Federação União Progressista, né, que é a União Brasil e o Progressistas, apontaram que tudo vai depender da posição do atual governador, o Romeu Zema, do Novo, que está cotado aí para ser vice do Flávio na disputa pela presidência. O objetivo do Flávio é ter um palanque forte em Minas Gerais, que é o estado considerado chave para a eleição, porque nos últimos anos, os últimos presidentes eleitos venceram também em Minas Gerais, mas pessoas próximas ao filho 01 do Bolsonaro dizem que o Nicolas já teria sido questionado algumas vezes sobre a candidatura do governador, para governador, né? Mas o deputado não se mostrou muito simpático a essa ideia da disputa para governo ali em Minas Gerais. Rodrigo, vale lembrar que o Nicolas foi o deputado mais votado em 2022, com quase 1,5 milhão de votos. Nós estamos falando de Minas, porque em todas as eleições, depois da Constituição de 88, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Então, o palanque de Minas tem que ser bem montado. E os dois lados ali têm dificuldades. Então, o Flávio tenta convencer o Nicolas a ser o candidato da extrema-direita e o Lula ainda tenta convencer o Rodrigo Pacheco a ser um candidato do centro para a esquerda. O PT não tem nome forte para lançar sozinho, quer lançar o Rodrigo Pacheco em aliança para ver se ganha essa eleição ou se pelo menos ajuda o Lula a ganhar nacionalmente. E São Paulo? São Paulo é outro palanque fundamental. Como eu disse aqui no começo do programa, em São Paulo, né, a direita tem o Tarcísio de Freitas disputando a reeleição. Parece certo que ele não sai mesmo para presidente. Do outro lado, o Lula tenta montar um palanque para ganhar, o que é difícil, ou para perder de pouco, o que é mais provável, né? O nome da Tebet está sendo falado, ela sairia do MDB e iria para o PSB para ser candidata a governadora. E olha só essa fotografia que a gente traz aqui, e essa é uma grande novidade de hoje, manchete do Platô, matéria assinada pelo nosso colega Guilherme Amado. Raí, o ex-jogador, é a opção na mesa para ser vice da Simone Tebet nesta chapa, montada pelo lado do Lula. E o Raí tem posições bem de esquerda, fez campanha inclusive pela esquerda na França e mais ainda aqui no Brasil. Carrega a tradição do irmão também, do Sócrates. A ideia do PT e do Lula, lançar a Simone Tebet para governadora, o Raí pode ser um nome para vice-governador ou até para o Senado. E ainda na chapa, né, do Lula aqui em São Paulo, teria para o Senado, são 2 vagas, né? Fernando Haddad e Marina Silva. Então são os nomes que estão sendo cotados nessa articulação. O Haddad, muita gente gostaria que ele fosse o candidato a governador de novo. Ele não quer. Mas pelo menos ao Senado, eu acho que ele vai ter que entrar nessa para concorrer. E aí para o Senado eu acho que o Haddad tem boa chance, hein? Para governador é difícil. Para o Senado, o Haddad tem boas chances de se eleger em São Paulo. E essa briga é importantíssima para impedir que os bolsonaristas avancem e tenham muitos senadores. Isso ameaça, inclusive, a democracia e o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, eu vou passar aqui direto para o noticiário internacional, porque a gente teve no fim de semana muitas notícias do caso Epstein. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou o maior lote de arquivos sobre Jeffrey Epstein, aquele financista e criminoso sexual que morreu em agosto de 2019, oficialmente cometeu suicídio, muita gente acha que ele pode ter sido morto, comandava uma rede de prostituição, de exploração sexual, e agora a gente descobre as mensagens no fim de semana. Laura, cada tema obscuro, escabroso, né? Os e-mails que foram revelados pelo
departamento lá dos Estados Unidos. Conta mais pra gente, Laura. Horrível, Rodrigo, né? Um horror. Esse material inclui mais de 3 milhões de páginas e milhares de vídeos e imagens que colocam no olho do furacão uma série de figuras relevantes, como os bilionários Bill Gates, Elon Musk e o ex-príncipe Andrew, que é do Reino Unido. Rodrigo, os arquivos contêm também pelo menos 4.500 documentos que mencionam Donald Trump, incluindo acusações de abuso sexual. No mais grave deles, o Donald Trump é acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 ou 14 anos. O crime teria acontecido há mais de 30 anos. E, em resposta, o presidente dos Estados Unidos nega as acusações e diz que tudo não passa de fake news, Rodrigo. Mas vamos aguardar, as apurações ainda estão acontecendo. Adivinha quem aqui não ficou de fora das trocas de mensagens envolvendo Epstein? Jair Messias Bolsonaro. Num material liberado também nesse fim de semana, há uma conversa entre Jeffrey Epstein e Steve Bannon, que é aquele ideólogo da extrema-direita dos Estados Unidos. Os diálogos seriam de 2018 ainda. A gente tem aqui o teor desse diálogo, né? Abre aspas. Bolsonaro é um divisor de águas. Sem refugiados querendo entrar, eles estavam dizendo, sem refugiados brasileiros querendo entrar lá nos Estados Unidos. Sem Bruxelas dizendo a ele o que fazer. Ele só tem de reiniciar a economia, é um gigante, tem 1 bilhão e 1,8 trilhão de PIB. Isso seria o Epstein conversando com o Bannon, né? A pessoa que estaria escrevendo isso aqui, elogiando o Bolsonaro, é o Epstein, o criminoso sexual. E aí o Bannon responde, eu sou muito, muito próximo desses caras, a família Bolsonaro. Eles me querem como um conselheiro. Devo fazer isso? Pergunta o Bannon. Então, é uma troca ali entre eles. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro está hoje postando, dizendo que tem todo orgulho de participar de um encontro lá, agora, nos próximos dias, com o Trump, um encontro com os latinos. No momento em que o Trump põe a polícia para prender latinos, o Eduardo Bolsonaro acha bonito ir lá se reunir com o caçador de sul-americanos e latino-americanos, inclusive esse caçador, o Trump, envolvido no escândalo sexual. E, gente, falando em Estados Unidos, né, e falando em bolsonarista, o influenciador brasileiro Júnior Pena, que é um apoiador do Trump e do Bolsonaro, foi detido pelos agentes do ICE e está preso num centro de detenção lá em Nova Jersey. Laura, ele elogiava o Bolsonaro, elogiava o Trump, elogiava até o ICE e acabou preso, Laura. Se voltou contra ele, é mais um. Rodrigo, os bolsonaristas esquecem, né? Curioso, eles esquecem que também são latinos. O Júnior Pena, ele tem mais de 480 mil seguidores no Instagram e produz conteúdo voltado a brasileiros que residem nos Estados Unidos, mas o influenciador também fala de política, já fez defesas abertas ao Jair Bolsonaro e ao Donald Trump, como você comentou, Rodrigo. Tanto que olha só o que ele já chegou a dizer, a gente separou uma fala dele. Abre aspas, fiquem calmos. Não fiquem desesperados achando que eles estão deportando todo mundo. Tem uma matéria que mostra o ICE pegando as pessoas, que tem até brasileiro no meio, mas tudo é bandido, tudo bandido. Não acredite em qualquer influenciador. Rodrigo, o que será que aconteceu, né? Eles pegam bandido, e aí ele acabou pego. Isso aí me parece o Bolsonaro comemorando quando o Lula foi preso, dizendo, vai pra Papuda, né? E agora terminou o Bolsonaro na Papudinha. E esse influenciador, eles são muito burros, além de tudo, né? São muito burros. Eles acham que são o quê? Estão a salvo. Não estão, porque ali qualquer um que não seja branquinho no padrão dos Estados Unidos é suspeito e está sendo perseguido nas ruas. Impressionante essa gente. Pessoal, eu queria aqui passar diretamente para um último tema de cultura. Importante, hein? Vou até virar para essa outra câmera aqui. Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram o Grammy na categoria de melhor álbum de música global. Olha, é o cinema do Brasil e a música brasileira ganhando prêmios importantíssimos. Com o disco Caetano e Bethânia ao vivo. A premiação foi domingo, né? Agora, ontem, em Los Angeles. Bethânia é a primeira intérprete da MPB a ter um Grammy, que é considerado o Oscar da música. Caetano já havia faturado o prêmio em 2000 e em 2001 também. Bom, mas em vez de ir lá receber o prêmio, os dois ficaram aqui no Brasil. E o mais curioso foram as imagens captadas pela nossa colega Heloísa Vilela, que estava lá na Bahia. E olha, a Bethânia ganhou o prêmio, ganhou, mas o que é importante para ela é o 2 de fevereiro. Ela lá se preparando para a procissão, preparando a imagem de Santa Bárbara, levando para a igreja. Ela faz isso todos os anos e não é porque ganhou o Grammy que ia deixar de participar da procissão. O evento começou agora há pouco, né? Está acontecendo, na verdade, lá em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
imagens registradas pela nossa colega Heloísa Vilela. Parabéns, Betânia. Ela até acena ali porque alguém gritou, né, ali da rua para ela. Parabéns, Betânia, pelo prêmio. E ela baixinho, obrigado. E continuou, né, na procissão lá em Santo Amaro da Purificação. Parabéns, Betânia. Parabéns, Caetano Veloso. Parabéns para a cultura brasileira, motivo de orgulho para todos nós. Laura Couto, obrigado. Retomada aqui do ano de 2026. Vamos que esse ano vai ser cheio de notícia. Obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Muito bom ter você de volta. Vamos lá. Vamos embora. E eu queria lembrar aqui que o ICL fez história com o Mapa da Mina 2026, o único evento que acerta todas as previsões há muitos anos, né? O Edu apresentou novidades revolucionárias para você saber como investir, né? E para você participar também do Investidor Mestre, né? A nossa formação de educação financeira. Você pode assistir o replay do Mapa da Mina. O replay está liberado. Você se inscreve em iclurgente.com.br e garante a sua vaga para acompanhar o replay do Mapa da Mina com dicas de investimento nesse ano que começou tumultuado e vai ser cheio de notícias, de peripécias, o dólar caindo. O que será que vai acontecer? Se você tem um dinheirinho guardado, é a hora de ir lá no Mapa da Mina, em iclurgente.com.br. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Valeu, gente! Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Políticos pseudo-evangélicos, eu digo pseudo porque eles não têm nada de evangélicos, né? Eles se aproveitam da fé do povo para ganhar voto, para manipular. O Nicolas Ferreira acho que é o maior nome em relação a isso, até mais do que Silas Malafaia e outros. Marçal também dizia que é pai. Marçal e por aí vai. O Bolsonaro, que é católico e finge que é evangélico. Michele Bolsonaro. A Michele é um caso assim, a ser bastante estudado, tá ligado? As falas dela são completamente montadas para parecer uma pregação evangélica, né? As pessoas têm que entender isso, que tudo que tá ali no palco como diz a senhorita Bira, né? O que tá no palco é forjado. Tudo que está ali sendo apresentado foi planejado, foi milimetricamente pensado para ser daquele jeito. A trilha sonora que ela coloca de fundo enquanto ela está palestrando. Enfim. Então, esses políticos pseudo-evangélicos, eles são inimigos. Eles têm que ser combatidos.